Esse problema é interessante porque ele nos prepara para o problema de determinar o momento angular de uma distribuição de massas. Claro que esse exemplo é simples, a gente começa calculando o momento angular de uma partícula que, nesse caso, se move ao longo de uma circunferência, portanto, num movimento circular, com velocidade angular constante. O que eu vou mostrar agora é que o momento angular, ele não depende do ponto onde se encontra a partícula. Para a gente entender isso, vamos primeiramente escrever a expressão para o momento angular de uma partícula que se movimenta com uma determinada velocidade. Vamos escrever aqui m vezes r. R é a posição da partícula, vetor v. Né? Ora, essa é a expressão geral. Nós vamos aqui considerar um caso particular. Né? Ora, no caso do movimento circular, eu escrevo o vetor posição em qualquer posição como sendo igual ao raio da circunferência vezes um versor e índice ρ. Esse versor índice ρ, em qualquer ponto aqui, ele é sempre um versor radial. Aqui tenho esse versor índice ρ quando a partícula está neste ponto aqui. É claro que neste caso, ρ, a coordenada polar ρ, é igual a r, onde r é o raio da circunferência. Ademais, sabemos também que a velocidade da partícula em qualquer ponto, ela é dada por r vezes φ ponto, isso é bem geral, não é só quando φ ponto é constante, mas isso é geral. Então, v é igual a r vezes φ ponto vezes um versor que nós chamamos de E índice φ. Esse versor índice φ, ele é sempre tangente à circunferência por este ponto, E índice φ, e sempre no sentido de φ crescente. Φ é esse ângulo aqui. Ora, o que nós então podemos concluir, né, é que L é igual momento angular de uma partícula em movimento circular, não necessariamente uniforme. L é igual a r ao quadrado vezes φ ponto. Eu tomei r vezes r, r ao quadrado, vezes φ ponto, vezes a massa da partícula, m, vezes r ao quadrado, e, finalmente, o produto vetorial de E índice ρ por E índice φ. Ora, é uma conta relativamente simples, mas que não vale a pena ser feita, né? Mas eu posso dar o resultado. O fato é que o produto vetorial de E índice ρ, que é o que eu tenho aqui por E índice φ, ele é sempre perpendicular ao plano XY e é tal que ele é constante
poderíamos chamar esse vetor aqui de vetor K. É um vetor perpendicular ao plano. Portanto, o L é igual a M vezes R ao quadrado vezes φ ponto vezes K. K é um versor constante. É o nosso versor K das coordenadas cartesianas. Portanto, como esse vetor aqui é constante, né, o L é também constante se a velocidade angular for constante. Ou seja, L é igual a L0, uma constante, no caso do movimento circular uniforme. Esse L0 é igual a M vezes R ao quadrado vezes ômega 0, que é um dado do problema, constante, portanto, vezes K. E é curioso porque não depende de onde a partícula está ao longo da circunferência. Em qualquer ponto que ela esteja da circunferência, o momento angular adquire este valor aqui, constante, tanto em módulo quanto em direção e sentidos. É claro que para que a gente possa concluir que ele é constante, nesse caso, nós estamos impondo a condição de que φ ponto é igual a uma constante que chamamos de ômega 0. É a velocidade angular constante. Ou seja, é uma coisa realmente curiosa essa, né, de que o momento angular, no caso do movimento circular uniforme, ele é constante e não depende de onde está a partícula. Ela pode tanto estar aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. O momento angular é constante. Veja-se que a velocidade não é constante, o vetor velocidade não é constante, o vetor posição não é constante. No entanto, o momento angular é constante. Ora, se eu tenho duas partículas, nós sabemos, né, que o momento angular de duas partículas é igual ao momento angular da primeira partícula mais o momento angular da segunda partícula. Ora, eu posso considerar até mesmo o caso em que eu tenha partículas de massas diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui uma partícula de massa M1 e eu tenho aqui uma partícula de massa M2, as massas são diferentes, então agora o momento angular vai depender apenas das massas das partículas. Eu tenho, portanto, que L1 mais L2 é igual a M1 vezes R ao quadrado vezes ômega 0 vezes K, mais agora a massa da segunda partícula vezes R ao quadrado vezes ômega 0 vezes K. É curioso porque agora eu faço uma soma e essa soma é bastante simples. Ou seja, L é igual a M1 mais M2 vezes R ao quadrado vezes ômega 0 vezes K. Portanto, a componente Z do momento angular, quando eu tenho duas partículas, e é curioso, porque na verdade não depende esse momento angular de onde está a partícula. Ela pode estar aqui, como é proposto no problema, mas ela poderia estar aqui também. O momento angular, a soma dos momentos angulares, não depende de onde estão as partículas, mas depende apenas das massas, a soma das massas. Tá? E, portanto, temos aqui a resposta, onde eu poderia escrever em termos da componente Z do momento angular, é igual a M1 mais M2 vezes R ao quadrado vezes ômega 0. Tenho aqui, portanto, a resposta para o momento angular
de duas partículas, não importando ao longo da circunferência onde elas estão, né? E tenho também aqui, claro, o momento angular de uma partícula, que não depende do ponto onde ela se encontra. Esse momento angular é constante quando a velocidade angular é constante. Finalmente, nós poderíamos nos perguntar com respeito a uma distribuição de massas, né? Por exemplo, um anel, né? Um anel, quando esse anel está num movimento, eu estou desenhando aqui algo parecido com um anel, né? De qualquer maneira, tenho aqui um anel de raio R e agora eu quero determinar o momento angular quando esse anel se movimenta com uma velocidade angular constante. Ora, a coisa é bastante simples. Por quê? O momento angular, agora dessas massas todas, né, em movimento de rotação, eu poderia escrever assim. Eu poderia escrever aqui L, pode ser até mesmo o vetor, né, mas vamos considerar a componente. L índice Z é igual, agora eu faço o seguinte, eu vou dividir esse anel em pequenos pedacinhos de massa MI, né, de forma que LZ é igual à soma das massas, eu estou somando, né, das massas MI, porque eu tinha duas antes, mas agora posso até ter um número infinito de elementos de massa aqui, MI, vezes R ao quadrado, I indo de 1 até N, e aqui não importa, posso até mesmo tomar o limite quando N tende a infinito, de MI vezes R ao quadrado, vezes ômega zero, e, portanto, a soma dos MIs, desses pedacinhos do anel, a soma é igual à massa do anel. Portanto, L índice Z é igual a massa vezes R ao quadrado vezes ômega zero. Ou seja, é a massa vezes R ao quadrado vezes a velocidade angular. Se a gente quiser escrever a expressão vetorial do momento angular, L, agora vetor, né, nós temos a seguinte expressão, é igual a M vezes R ao quadrado vezes ômega zero vezes o versor K. Temos, portanto, aqui a solução do problema envolvendo a determinação do momento angular de um anel que se movimenta com uma velocidade angular constante e esse anel tem raio R e massa M. Com isso, então, encerramos a resolução desse problema.